Bom dia, participante de 3 semanas, bom dia, voluntários, bom dia você que passou a nos acompanhar, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para seguir com o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Spire, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós aqui como Paz Piedade, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nós temos adotado e utilizado no nosso programa 30 Semanas. Então sejam todos bem-vindos, vamos seguir aqui com a semana 20, nós estamos tratando de confessar a nossa filiação, né? Nós estamos tratando de confessar que nós entendemos que somos filhos, sim, e estamos nessa caminhada. Hoje estamos no dia 3, que traz um tema, o dia 3 traz um tema, cultive intimidade. E eu tenho uma pergunta para você, mas antes de você responder, faz o seguinte, pega o teu celular aí, dá um clique no like, compartilha com muita gente esse vídeo, nos ajuda a levar, né, a compartilhar com mais gente, porque o nosso intuito é esse. É por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, uma vida emocional em Cristo melhor. Então compartilha com muita gente, faz com que isso chegue, né, que esse vídeo chegue a mais pessoas. Mas vamos seguir aqui no nosso devocional. Então diz assim, temos aqui uma passagem em Romanos 8, 17, que diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então eu tenho uma pergunta para você antes da gente prosseguir. É que se você já decidiu, se você quer ser filho, nós já vimos, já conversamos, nós já vimos várias passagens, nós vimos já que Deus nos elegeu sim como filhos, Ele nos adotou, Ele fez isso através de Cristo, né? Mas a questão é se você quer ser filho. Então é preciso que isso seja decidido por nós. Por quê? Porque se eu desejo ser filho, e o Senhor diz que eu sou, e Ele me adotou, eu preciso agora então travar uma relação de intimidade com Ele. Como é que eu vou poder ser filho de alguém que eu não me relaciono? Como é que eu vou entender esse pai? Né? Como é que eu vou ouvir esse pai? Então é necessário que eu decida e agora me aproxime. Veja aqui, voltando um pouco ali nesse mesmo capítulo de Romanos, no verso 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós conversamos aqui que a lei, né, aponta para o pecado. A lei mostrou que nós não conseguiríamos por nós mesmos cumprir, né, tudo que estava ali. Mas que Jesus veio como um homem, morreu na cruz e Ele completou, Ele nos justificou. Tudo aquilo que falta para que a gente possa ter comunhão com Ele, Ele completou. Isso é a graça. Então nós somos feitos filhos por Ele, de graça para nós, mas para Ele custou o preço de morte, o preço de cruz. Mas não há condenação, Ele diz aqui. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No verso 9, diz assim, que nós não estamos sob domínio da carne. Por isso nós não estamos sob domínio da carne, mas do Espírito. E de fato, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, eu agora preciso decidir isso, porque Ele já me ofertou, Ele já me fez essa oferta, Ele já me fez ser filho. Agora eu preciso decidir se eu vou andar no Espírito ou não. Diz ainda o verso 10, mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Essa justiça que eu falei, que Ele me justificou, foi Cristo que me justificou. E Ele completou tudo que faltava para que eu pudesse andar realmente em comunhão com Ele, nessa intimidade que a gente começa a falar aqui. Verso 14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha o que está dizendo aqui. Os que são guiados, aqueles que aceitam ser guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente, para que a gente teme, para que a gente volte ao passado, à escravidão do pecado, escravidão de alguma coisa que eu goste tanto, né, que eu coloque isso acima de Deus. Então, não, a gente não recebemos esse Espírito para ser escravizado novamente e para temer, mas para receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão de intimidade com o Senhor, é Pai, Paizinho, Pai amado. E o verso 16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Então, meu irmão, minha irmã, você deve estar sentindo, né, incomodado. Se Deus te chamou, você deve estar sentindo incomodado. E agora a gente precisa tomar essa decisão de seguir em intimidade. Então, quem é filho de verdade trava uma relação de intimidade com o Pai. Então, é isso que nós estamos falando aqui. E nós estamos falando aqui de um padrão que não é humano. O padrão que nós precisamos adotar de relacionamento com Deus é o padrão que Jesus adotou. É o padrão que Jesus nos mostrou, que ele ouvia a voz do Senhor. Ele fazia a vontade dele, ele viveu em santidade, ele tinha obediência ao Senhor. Então Jesus permitiu que o Espírito Santo agisse nele e através dele. Foi assim a relação dele. É assim que ele mostrou que Deus é Senhor, porque nós pertencemos a Ele. Foi assim que ele mostrou que Deus é nosso Salvador, porque Ele mesmo era o próprio Deus e veio nos salvar e morreu na cruz. E foi assim que ele mostrou que Deus é nosso Pai, a forma como ele se relacionou. Perceba que nos momentos mais difíceis, ou não só nos momentos difíceis, mas em todo momento, ele trava uma relação de intimidade com o Pai, ele ora ao Pai. E no momento mais difícil, que foi o momento onde ele precisava enfrentar a cruz, né? Ou se desviar da cruz, ele disse: Senhor, Pai, Senhor não, Pai, né? Lá está nos Evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas também, em Mateus 26, em Lucas 22, em Marcos 14, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então Jesus tinha essa intimidade completa com o Pai, e Ele nos ensinou, e é nele que nós devemos nos mirar. A gente sabe que a relação de intimidade, quando a gente fala, estamos falando entre nós, entre pessoas, entre um casal, por exemplo, ela é diferente, ela muitas vezes depende do humor de um, depende do humor do outro, não é? Então muitas vezes a gente se machuca porque a gente se irrita, porque a gente perde a paciência, porque a gente tem um nível de intimidade tão grande, né? E como nós somos falhos, nós interpretamos errado as coisas que são faladas, nós fazemos biquinho um com o outro, nós fugimos muitas vezes de resolver um conflito. Então muitas vezes essa relação se torna difícil, por culpa nossa, porque nós somos assim. Mas quando nós estamos falando agora da relação com Deus, a relação pode até se tornar difícil, mas por nossa própria culpa, por esses mesmos motivos, porque nós somos falhos, porque nós fazemos biquinho, porque nós fugimos de resolver um conflito, porque nós não dizemos a Deus diretamente o que a gente quer dizer e a gente fica fazendo oração que não é verdadeira, que é falsa. E Deus conhece o nosso coração e sabe o que está dentro. Então é melhor que a gente fale tudo que está dentro do nosso coração, vomite para Ele tudo, para que Ele possa tratar. Porque a nossa relação com Ele tem que ser assim. Porque da parte dEle não vai ter biquinho, da parte dEle não vai ter interpretação errada, da parte dEle Ele não vai fugir de conflito, da parte dEle tem amor, da parte dEle tem bondade. Agora da nossa parte precisa ter constância, precisa ter insistência nessa intimidade, a gente precisa buscar isso com constância, com prioridade, nós precisamos colocar isso como prioridade. Então muitas vezes a nossa relação com o Senhor, ela se desgasta porque nós nos afastamos, porque nós não permitimos Ele agir na nossa vida, porque não desenvolvemos esse nível de intimidade. Então a minha oração hoje, meu irmão e minha irmã, é que a gente possa entender definitivamente isso, e a gente possa estar alinhando constantemente o nosso coração, a nossa mente com o Senhor. Não só no momento que a gente está na igreja, não só no momento que a gente está em algum evento, não só no momento que a gente está, sei lá, num momento específico, mas em todo instante. O nosso momento de oração com o Senhor é contínuo, ele não pode parar. Tem que ser uma relação, não nós não estamos falando aqui de ser religioso, nós estamos falando aqui de ter intimidade com o Senhor, é diferente, entenda isso. Quando buscamos a paternidade de Deus, que é revelada a nós, avançamos para o nosso mais alto nível de intimidade com Ele. Mas precisamos buscar essa relação, buscar essa paternidade para que ela se torne realidade na nossa vida. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que toda a dificuldade que existe de nós entendermos isso, Senhor, seja quebrada, Pai. Nós sabemos que não há condenação, está aqui a Tua palavra em Romanos falando isso, mas nós sabemos que houve uma cruz, e nós sabemos que há uma responsabilidade nossa de ser filhos, sim, e nós queremos assumir.
E antes de qualquer coisa, nós queremos travar esse relacionamento de intimidade com o Senhor, para que a gente possa aprender isso em nome de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, até amanhã, se assim Deus permitir, nos encontraremos mais uma vez. Até lá.